Oi, gente, que bom te ver aqui mais uma vez no Pode Passaia. Aqui a gente pode tudo. Vou conversar com Mônica Simões, uma repórter maravilhosa. Antes, Mônica, eu só quero falar o seguinte. Se você está gostando do nosso material, ativa o sininho. Você pode se inscrever aqui no canal. Você pode assistir a gente pelo r7.com ou em outras plataformas digitais. Mônica Simões é repórter do Balanço Geral Manhã, repórter de outros programas que nós temos aqui na Record. E eu quero falar de um caso que você fez uma cobertura ampla em 2019. Eu não estava aqui em São Paulo ainda, mas eu lembro de ter acompanhado aqui pela Record e por outras emissoras o que aconteceu em Paraisópolis, que é uma grande comunidade que nós temos em São Paulo. É a segunda maior de São Paulo. A segunda maior, é enorme. Enorme, enorme. São quase 200 mil pessoas, maior do que muitas cidades do Brasil, somente a comunidade de Paraisópolis. E aconteceu um baile funk com 3 milhões de pessoas. Eu falo de uma comunidade onde moram 200 mil pessoas e somente nesse evento tinham 3 milhões de pessoas. 3 milhões de pessoas. Houve uma ação da Polícia Militar, que muitos consideram desastrosas, tanto que os policiais envolvidos, eles vão à júri popular. Mas falando desse caso em 2019, policiais disseram que eles entraram nesse baile, entraram nessa comunidade à procura de 2 bandidos. Quando os policiais chegam, essa multidão começa a dispersar. E você foi até o local para ver isso, né, Mônica? Por que elas morreram pisoteadas? Nos corredores, alguns deles, porque eu não posso chamar nem de rua, né? São corredores muito estreitos, passa apenas uma pessoa. Se forem 2, tem que ser de ladinho. Sim. E aí, na hora da correria, porque aqueles moradores não eram dali, eram de outras regiões, o pessoal acabou caindo e literalmente morreu pisoteado. Pisoteado. E é impressionante porque no dia que aconteceu, foi na madrugada de um domingo, eu estava de plantão por outra casa e chegou a notícia de que realmente tinha acontecido um massacre que ninguém sabia o que era ainda. Houve um massacre em Paraisópolis. Todo mundo, peraí, que tipo de massacre? E aí foi chegando informação. No dia seguinte, eu fui até o local para fazer aquela coisa que a gente chama de factual, de dar a notícia. Demos a notícia de que policiais tinham invadido o local porque estavam atrás de 2 homens de moto que tinham atirado contra eles. Só que a população falava que não tinha acontecido aquilo. Estava rolando sim um baile funk com 3 milhões de pessoas, porque lá em Paraisópolis tem esses pancadões, como acontece em algumas comunidades. E não é só o pessoal de Paraisópolis que participa, vem gente de São Paulo inteiro, não só de São Paulo, vem gente de outros estados participar desses pancadões. Então, 3 milhões de pessoas. Chegou a ação policial, muitos policiais, e foram acuando essas pessoas. Então, quem não era de Paraisópolis não conseguia escapar, porque Paraisópolis existem vielas. E vielas, gente, são vielas, não vielas, pequenininhas. Então, você não consegue passar de frente, passa uma pessoa por vez mesmo. Então, você passa de lado e muito devagar, se empurrando a parede de lado. E isso acabou fazendo com que esses jovens mesmo, adolescentes, 14 anos, 16 anos, o mais velho tinha 23, que não eram de lá, não conseguiam escapar, entraram nessas vielas, tentaram pular o portão, mas aí foram pisoteados. Não tinha muito ali o que eles fazerem. E a gente repercutiu muito quando a gente falou sobre esse assunto. E aí, em reunião de pauta, eu fazia na época um programa de entretenimento, uma revista eletrônica. Eu apresentava e era repórter desse programa. Chegou-se ali a ideia da gente fazer uma série. Vamos fazer uma série de tudo o que aconteceu lá? Agora, me fala primeiro o seguinte, quando você chegou ao local, quando você andou por esses corredores, o que você sentiu na pele ali? Nossa, Passaia, é uma sensação de claustrofobia. Porque para chegar, para ter acesso a essas vielas, a gente foi indo por becos. Então, eu estava sendo conduzida por moradores de dentro da comunidade e eles foram me levando até onde aconteceu esse massacre. Onde as pessoas foram encontradas mortas. Aqui foi um, isso, ali foi outro, você foi até ali. Fui até lá. E esses pontos onde as pessoas caíram, como é que eram? Nossa, eram muito estreitos. Então, para eu chegar até esse ponto, eu tive que descer escada, subir escada, descer escada, subir escada. Aí baixa a cabeça. Assim,
são lugares que você não imagina, são buracos. Quer dizer, você está correndo ali, imagina só, quando as pessoas estavam fugindo. Elas estavam correndo. Você vai correr, descendo uma escada, tá à noite. Você está correndo, nem percebe que tem uma escada. Você corre, roupa, veio a escada, você caiu. E você não conhece o lugar. Aí quem vem atrás pisa em cima de você. Exatamente, você não consegue levantar mais. Exatamente. Foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu. Então, tinha hora que eu desci escada, mas o teto era muito baixo, eu tinha que abaixar de novo. Então, muitas pessoas que foram descer, batiam a cabeça, caíam. E o de trás pisava em cima. Pisava em cima. Então foi assim, foram cenas de horror. Porque você vai vivendo aquela situação, você vai sentindo, você fala, poxa, mas peraí. Então a pessoa bateu a cabeça aqui. Sabe que eu acho que isso é interessante? Porque quando você vai até lá e quando os moradores, eles mostram para você o ponto, ó, aqui tinha um, aqui tinha outro, ali morreram 2 jovens, e você analisando, ó, aqui provavelmente foi assim, não tem luz à noite, as pessoas estão correndo, só um vislumbre, ela bate a cabeça e cai. Então, se ela morreu aqui, provavelmente foi isso. Agora tem um outro ponto onde tem a escada. Quer dizer, você vai revivendo isso, você vai começando a recontar a história aqui na tua cabeça, né? E na televisão, muitas vezes, nós não temos tempo de passar isso. Sim. Né? Esses detalhes, às vezes, eles ficam perdidos. Eu estou adorando o podcast. Obviamente que eu não gosto da história. A história é terrível, choca a todos nós. Mas o podcast traz essa coisa do repórter, o que ele vive, o que ele sente, o que muitas vezes ele gostaria de contar. E não pode. E agora acaba sendo a oportunidade. Exatamente. Né? Não, porque muitas pessoas vêm no ar, mas não sabem o que a gente viveu, não sabem o que a gente passou. Né? Isso aqui é muito importante. Você precisou pedir autorização para o tráfico de drogas para entrar no lugar e contar essas histórias? Como assim? Exatamente, Passaia. A gente entrou em contato, claro, com produção envolvida do programa, entramos em contato com moradores e disseram que a gente tinha que ter permissão do prefeito do local. Quem é o prefeito de Paraisópolis? É o comando do tráfico de drogas. Tá brincando, gente. Pois é. Aí eles deram o telefone. Sim, entraram e a produção ligou, vem cá, é o seu prefeito? É isso, exatamente isso. Então isso aconteceu, pois é. Não, é um absurdo a gente parar para pensar que a gente precisa de autorização. Só que se você não pede, o pessoal vai te matar. Então você pede. Isso. Ah, mas e por que foi até lá? Para contar essa história. Para contar a história. Né? Para mostrar para as pessoas toda a realidade, que esse povo bacana, porque a maioria é muito boa, o povo que trabalha, que acorda cedo, mas existem marginais que estão infiltrados ali que querem comandar tudo, né? Sim, porque se você não pede autorização, eles acham que você está indo lá para investigar e para denunciar o tráfico. Então, peraí. A nossa função lá é contar uma história. O que a gente tem que fazer para contar essa história? Para o telespectador entender o que aconteceu naquele dia, o que as pessoas passaram naquele dia. Então, a produção teve, sim, que fazer esse movimento para eu conseguir entrar. Chegando lá, mas aí tem um porém, vamos chegar lá. A produção entrou em contato, negociou tudo, estava tudo certo. Qual era o posicionamento? Entrar com o carro logado, com o microfone de mão, mostrando a logo da emissora e câmera grande, para eles verem que era eu que estava, que era o negociado. Tudo bem. Chegamos lá em Paraisópolis por volta de 9 horas da noite, uma semana depois do massacre, que ia ter um baile chamado Baile do Branco, em homenagem a essas pessoas que tinham morrido. A gente queria cobrir só esse baile. Então você retornou uma semana depois só pro baile? Depois de fazer essa série de reportagens. Fiz 5 reportagens e voltei no sábado pro domingo. Então cheguei lá 9 horas da noite, era para ficar até 2, 3 horas da manhã, para contar, para mostrar o que essas pessoas iam fazer em relação a esse baile. Aí você chega mais uma vez lá, eu sei o final da história, mas é só para criar uma escada aqui. Alguém esqueceu de contar para todo mundo que o prefeito havia autorizado a entrada da Mônica. É, nossa. Aí uma pessoa que estava lá mal intencionada, provavelmente algum bandido, o que essa repórter tá aqui? Eu vou matar essa menina. Não, foi um horror. Porque a gente entrou, subimos tranquilamente. Os produtores foram na frente para já segurar o lugar. Fomos, tudo certinho, tudo bonitinho. Não tinha assim... Se você olhasse, não tinha erro de produção. Tava tudo certo. Eles foram até lá, foram antes, falaram, ó, pode subir, tá tudo certo. Quando a gente subiu, chegou uma outra pessoa para assumir ali o movimento. Só que essa pessoa não tinha sido informada. Sabe o que aconteceu? Conte. Ficamos o meu cinegrafista e o auxiliar técnico presos dentro do carro, com uma pessoa vigiando a gente armada. Vocês não podiam sair dele? Ficamos reféns dentro do carro da emissora durante 1h30. O que passava na tua cabeça? Passaia,
eu hoje. entrei num estado, num looping de pânico. E eu pensava assim, eu vou morrer. Não, calma, Mônica, tá tudo bem, vai dar tudo certo. Eu vou morrer. Não, tá tudo bem, Mônica, calma, fica tranquila. Aí você não pode, Era por assim, exemplo, desesperar os seus familiares. Não pode. Mas ao mesmo tempo você manda um WhatsApp pra dizer que ama, que vai que acontecer alguma coisa, né? E eu mandava mensagem, falava, gente, pelo amor de Deus, o que eu faço? Porque você não pode falar de polícia ali. Uhum. Eu tava sendo escoltada por uma pessoa armada. Como é que você faz? Eu falei, gente, eu vou ter que jogar o jogo, eu vou ter que ficar quieta no carro, falar amém pra tudo que ele disser, pra dar tudo certo. Ali eu falei, não vou mais gravar nada. Acabou ali, eu só preciso sair daqui. Eu e minha equipe, com vida e salvos. Uhum. Era só o que passava pela minha cabeça. E aí, esse homem chegou, o que tinha negociado lá com a produção, falando, não, tá tudo certo, gente, pode liberar. Eles vão gravar. Uma hora e meia depois. Tá, daí depois você começa a terror. gravar. Vamos lá que eu quero chegar no carro. Aí, ele fala assim pra mim, ó, você pode gravar aqui, aqui e ali. Aqui não, porque as pessoas não querem aparecer. Tudo bem. Eu virei pro meu cinegrafista e falei assim, eu já tava em pânico. Falei, ó, então vamos fazer tudo o que tá negociado. E vamos embora. E vamos embora. Aí fiz, gravei 1, 2, 3. Aí quando eu fui fazer a passagem, que é a parte que o repórter aquele momento aparece. que o repórter aparece. Exatamente. E tal. Uhum. Essa é a passagem. É, a passagem. Aí eu com o texto, eu falei, eu não posso errar o texto. Não posso errar o texto. Olha como é a vida de repórter, né? Morrendo de medo, não pode errar o texto. Não posso errar o texto. E tem que passar confiança, porque o pessoal de casa não tá sabendo de nada disso. Nada. Os bastidores da notícia são interessantes demais. Quando você tá vendo alguma coisa no ar, você nem sabe o que o repórter enfrentou pra pegar aquela notícia e passar pra você. Daí tá, a Mônica tentando ser plena, gravando. Em pânico total que eu tava. Eu tava em pânico, mas com cara de plena. Você estufa o peito, pensa nas técnicas vocais pra não esganiçar a voz com medo. Tô precisando de algumas. É. E aí, o que acontece? E aí eu começo a falar o texto. E o que eu tinha combinado com o meu cinegrafista? Eu começava em mim, a câmera em mim, e ele virava pra mostrar era uma caixa de som que tinha do meu lado. E fizemos o movimento certinho. E até então, você tá lá, ó. O assistente tá de olho no cinegrafista e os produtores estão de olho em mim, certo? Certo. Tava todo mundo avisado. E aí? E eu vou gravar a passagem, tá tudo certo comigo. Não vai acontecer nada. Eu tenho um produtor de cada lado. Aí você pensa que você tá segura, né? Mas você não tá, na verdade. E aí, eu comecei a fazer o texto. E quando a gente tá concentrada no texto, eu tô só na câmera, eu não vejo mais nada. Eu tô olhando só pra câmera. Eu não vejo quem tá do meu lado. Tô lá falando o texto e tal. Quando a câmera derivou e eu baixei o microfone, eu sinto o solavanco. Só que foi tudo tão em câmera lenta que, assim, eu senti o solavanco, eu fui caindo no chão e eu fui vendo tudo muito em câmera lenta, assim. O carro passando em cima de você. O carro passando em cima de mim e a minha mão, e eu lembro muito bem, porque Só eu caí... ficou a tua cabeça e a mão do lado de fora aqui, assim? Foi. Só daqui pra fora? Foi Todo assim. o restante do corpo embaixo do carro. E eu fui caindo pra trás em câmera lenta. E eu não sei se eu entrei em estado de choque, não sei se eu apaguei, eu não sei o que aconteceu. Até hoje eu não sei o que aconteceu. Porque eu me lembro de uma outra colega de trabalho, de uma outra emissora que estava lá cobrindo também. Ela em cima do carro, socando o carro. Aí você vinha em câmera lenta. Em câmera lenta. Assim, sai daí. Foi muito passar, foi muito louco, assim. Não dá nem pra explicar. Porque pra mim, eu tava acordada, mas eu não sei se eu tava acordada, acho que fato. Foi esse estado de choque, né? Eu acho que foi adrenalina, não sei o que foi. Mas o carro saiu. Então, não. Até eu voltar, não. Porque quando essa menina... Ele ficou colega, em cima ficou de você? Ali, quando essa colega de trabalho veio perguntar pra mim, eu só consegui olhar e falar assim, meu pé tá preso. E aí ela começou a socar mais ainda. Aí veio muita gente em cima do carro. Muita gente. Ele viu o vazão, ele deu ré e saiu numa baita velocidade. E eu ainda vendo tudo em câmera lenta. Meu Jesus. Ela me catou, me botou sentada e tudo ainda... Falei, gente, morri, né? Na minha cabeça, eu pensei que eu tivesse morrido de verdade. Aí, quando eu voltei mesmo, quando eu percebi... Acordou, o cérebro, que eu acordei mesmo, recobrada. Voltei. Que eu olhei, eu já tava com gelo enrolado no meu pulso, gelo no meu tornozelo e sentindo muita dor. Mas muita dor. Tanto que eu fraturei o meu punho, fraturei o meu tornozelo. Você ficou um tempo afastada Fiquei por conta bastante tempo disso, afastada e tudo. E eu voltei, só que eu não voltei
calma, eu voltei muito nervosa. Mexendo com a onça. Eu voltei muito nervosa. Até porque você tinha autorização, você já tinha ficado 1h30 esperando no carro. Sim, tava tudo certinho. Aquele desavisado que passou por cima de você tentou tirar a tua vida. Como não ficar revoltado? E que ninguém sabe de fato quem foi. Se foi alguém da comunidade, se foi alguém de fora da comunidade. Tentaram levantar a placa, mas era carro roubado. Então não tinha como descobrir quem era. Tanto que quem tava lá falou, você quer que a gente vá atrás? Eu falei, não, gente, eu só quero ir embora. Eu só quero ir embora, não quero confusão, não quero violência, não quero nada, eu só quero ir embora daqui. E eu voltei muito nervosa. E aí eu lembro que o meu auxiliar me pegou no colo, porque eu não estava conseguindo andar, me colocou no carro e me levou para o hospital. E foi assim, quando eu cheguei no hospital e o médico deu o diagnóstico falando que eu estava fraturada. Aquilo foi assim, eu fiquei em pânico. Em pânico. É por isso que depois que nós tivemos principalmente essa ação nessa comunidade que é maravilhosa, mas que tem, infelizmente, alguns bandidos que controlam todo mundo, é depois disso que houve aqui em São Paulo uma determinação para que a polícia não chegasse chegando nesses bailes. Quando há informação de que um evento vai ser organizado, a polícia pode chegar antes para desbaratinar. Agora, se já existe um baile com muitas pessoas, a polícia evita esse tipo de ação justamente para não acontecer o que aconteceu em Paraisópolis, né? Exatamente, porque foi uma coisa horrível que aconteceu em Paraisópolis. E, na verdade, assim, a gente estava lá com os moradores. Então, os moradores estavam ali ajudando a gente como auxiliar a semana inteira. Eu entreguei materiais exclusivos. Então, quer dizer, por causa dos moradores. Os moradores me contaram a história. Foram lá e, olha, Mônica, foi aqui, foi ali. Então, a gente estava em segurança, mas a gente esqueceu de um grande detalhe. Era um ambiente descontrolado. A gente não estava no ambiente controlado como era durante o dia, sem o baile funk. A gente retornou no meio de um baile funk, onde milhões de pessoas estavam lá. Então, né? Como controlar a situação? Poderia ter acontecido coisa pior. Eu tenho certeza que algumas pessoas também devem estar perguntando, né? Mas, poxa, ela sabia qual que era o telefone do tal do prefeito. O prefeito não aparece, ele simplesmente atende a ligação e dá as instruções. Esses nomes todos, pasmem vocês, já estão com a polícia há muito tempo. Sim. A grande questão hoje é que a polícia militar, ela não consegue prender. Aliás, polícia alguma consegue prender alguém simplesmente porque há uma denúncia. Se você não tiver uma prova contra essa pessoa, o tal do prefeito, o traficante, qualquer outro, ninguém vai parar atrás das grades. Então não basta falar, eu sei que ele é traficante, eu sei que ele é o prefeito. Não serve. E a polícia tem uma dificuldade muito grande de investigar esses casos, de procurar a materialidade. O que é isso? A prova que realmente prove que aquela pessoa está cometendo um crime. Por isso que até hoje tem prefeito, tem traficante e tem essa gente apavorando Paraisópolis e outras comunidades aqui do Brasil, né? Sim, e se você entra em Paraisópolis, você é super bem recebido, os moradores são fantásticos, Passaia. São a mesmo. Comunidade é incrível, tem projetos sociais maravilhosos. Então, quer dizer, eu fiquei com trauma depois disso, eu passava perto da comunidade, eu não conseguia passar nem pela avenida principal. Até hoje você tem dificuldade, Até hoje eu né? fico, eu fico meio ainda receosa, porque eu lembro. A gente lembra do trauma. É difícil quando você passa por algo muito... Poderia ter morrido. De um carro, poderia ter sido arrastada. Você foi atropelada. Fui atropelada. Eu poderia ter sido arrastada ali. Mônica, você contou coisas que nós ainda não sabíamos, que ninguém tinha contado na TV. São detalhes impressionantes e eu te convido a continuar acompanhando aqui o Pode Passar. Gostou? Manda para um amigo seu. É muito importante que você se inscreva no nosso canal, ative o seu sininho para você receber outros materiais. Você pode ver a gente também no r7.com e em outras plataformas digitais. Você é tão especial que tem outras histórias que eu vou te convidar para você voltar aqui e falar. Bora lá! Pena que o tempo é curto. Você é maravilhosa. Obrigado, Mônica. Mônica. Um beijo, até a próxima. Beijo. Valeu!